A C Camargo apresenta Cuidados Paliativos para Todos, a nova temporada do podcast Conversas Sinceras, agora também em vídeo. Agora vamos falar umas verdades? O diagnóstico não define ninguém. Não é o Alzheimer do quarto 21. Edson, Maria, Bia. Ou seja, existem diferentes pessoas. Se aproximou dele querendo saber das potências dele e não das faltas. Perfeito. As faltas já estão no prontuário. Perfeito. Então, quem é você? Todo paliativista tem que atuar a partir disso. Tirar o jaleco e entender quem que está à sua frente a partir disso. O profissional de saúde que não olhar para isso com bons olhos vai ter desafios muito maiores. Tudo já é difícil. Para que a gente dificulta ainda mais, né? Os últimos anos do meu pai foram de calça de moletom, camiseta e crocs. Ele nunca fez isso na vida. Mas o quanto que a gente foi apagando essa identidade de quem ele era. Esse espaço, né, de o paciente ser ouvido, parece que deveria ser óbvio, mas não é. Essa conversa vai trazer conforto. Chegamos ao segundo episódio dessa nossa nova temporada do podcast Conversas Sinceras. É o podcast do Movimento Infinito, agora também em vídeo. Nessa temporada, te apresentamos a série Cuidados Paliativos para Todos, uma iniciativa do Movimento Infinito com coprodução do Instituto Ana Michele Soares, com o apoio do Quebrando o Tabu e da Frente Paliativistas. E um agradecimento especial ao Instituto Olga Rabinovich, que apoia a nossa causa e os nossos projetos ao longo desses 7 anos. Se você ainda não viu ou ouviu o nosso primeiro episódio, pode voltar lá que tem conteúdo bacana, é um geralzão sobre o que são os cuidados paliativos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Tom Almeida. E eu, Juliana Dantas. A partir de experiências pessoais, a gente começou a se dedicar aos cuidados paliativos há anos, né, Tom? A gente é comunicador, nós dois somos comunicadores e mudamos a nossa trajetória de grandes empresas para passarmos a nos debruçar exclusivamente sobre esse tema. A gente acredita na informação e no acolhimento como instrumentos de mudanças social e política. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre um dos principais pilares dos cuidados paliativos, o conceito de ser biográfico. Mas o que significa o ser biográfico? É mais simples do que parece. Somos seres únicos, com necessidades, valores, histórias e limites. E isso tudo varia de pessoa para pessoa. Na grande maioria das vezes, durante o tratamento, perdemos essa identidade e nos tornamos um diagnóstico. Cuidados paliativos se preocupam em resgatar esse indivíduo, honrar a história dele e dar espaço para que ele seja o protagonista do processo. Tem um pensamento importante da precursora dos cuidados paliativos, a britânica Cicely Saunders, e que resume bem os cuidados paliativos e o conceito de ser biográfico. Ela diz assim: você é importante porque você é você. Você é importante até o último momento de sua vida. Bonito isso, né? Canetinha amarela? Já vamos sair de canetinha amarela? Começamos já canetando. Ah, tudo. então tá bom, vamos grifar. Você é importante porque você é você. Você é importante até o último momento de sua vida. Uhum. A gente se apresentou agora há pouco como 2 comunicadores dedicados aos cuidados paliativos. Mas isso é só um dos recortes do que a gente é nessa vida, né? Diante do diagnóstico de uma doença grave ou naquele balcão do check-in daquele voo que a gente não queria pegar, sobre o qual a gente falou no episódio passado, seria suficiente só essa apresentação? Então, Tom Almeida, quem é você além de comunicador? Você vai me expor, assim. Vou. Já começando assim, no Exposed de Tom segundo Almeida aqui episódio. nesse ambiente, Então, sim. vamos lá. Eu acho que liberdade, para mim, é um valor super importante. Para tudo, eu preciso ter muita liberdade. Eu sou muito fraco para dor. Qualquer dorzinha eu também. já para mim, eu já me incomodo, acaba com o meu dia. Para mim é muito importante a autonomia, né? Então eu faço tudo sozinho e eu dou conta de tudo. Então a autonomia para mim acho que é um valor super importante. Eu tenho uma questão muito importante disso que a gente está fazendo, troca, está conversando, está junto com um grupo, fazendo tudo isso, mas também eu adoro o silêncio do meu... Eu tive recentemente nos Estados Unidos, eles têm uma expressão que eles falam ambivert. Então assim, eu sou extrovertido e introvertido, então eu sou muito extrovertido, mas também muito introvertido. Tem momento que eu preciso me recolher para minha toca. Então eu tenho esses 2 lados, assim, de como me relacionar. Eu acho que como todo mundo, você e todo mundo que está nos ouvindo, assim, a gente tem muitas camadas. E eu gosto de lembrar, sabe quando a gente vai viajar, vai para algum outro país que tem aquelas montanhas
que você consegue ver todas As as camadas de cores. cores e todas as diferenças e tudo Cada mais. uma era geológica, né, cores diversas, formando aquele Aquela história, todo. aquele todo, aquela complexidade e aquela beleza toda, aquela coisa Uhum. maravilhosa. Eu acho que nós somos isso, compostos por todas essas camadas. E é curioso que a gente ignore isso no sistema de saúde em geral, porque quando a gente passa pela porta de um hospital, às vezes parece que a gente perde a identidade e parece que a gente nasceu dentro daquela camisolinha horrenda, Uhum. né? A gente perde quem a gente jamais usaria aquilo e a gente vira um prontuário. Então, qual a sua idade? Sexo? Qual é o seu diagnóstico? E aí é como se pouca coisa importasse, além dos índices, das imagens que aparecem nos exames, né? E para os cuidados paliativos é exatamente o contrário. Saber sobre a vida da pessoa que está como paciente, para além do diagnóstico, faz toda a diferença para nortear os cuidados. O diagnóstico não define ninguém. Ninguém é só um diagnóstico. Canetinha amarela, posso sacar de novo? Vai acabar a tinta. Bora, vai acabar tinta, mas acho que é importante isso. O diagnóstico não define ninguém, ninguém é só um diagnóstico. Naquela metáfora do voo que eu contei no episódio anterior, em que foi dito que o voo será desafiador, talvez faça total sentido você já deixar os seus limites claros para aquele voo. Afinal, você já sabe que vai ser difícil, que vai ter turbulência, e você vai ter que viver essa experiência. Lembra, assim, não tem como fazer uma escolha. Então tá bom, eu tô indo. Mas se tiver turbulência, você me acorda? Ou então, por favor, não me acorde de forma alguma. Eu preciso, não me incomode. Ou então, eu prefiro ficar na janela, eu prefiro ver tudo o que está acontecendo. Ou uma outra pessoa fala, não, para mim é corredor, eu não quero saber. E se eu precisar relaxar, posso tomar uma tacinha de vinho? Deixa. Uma só? É, só. Eu quero o meu acompanhante por perto. Então, ou seja, eu estou trocando com aquela pessoa, eu sei que o voo vai ser desafiador, mas eu estou falando sobre os meus medos, sobre os meus limites, sobre os meus desejos. No episódio anterior, no primeiro episódio dessa nossa série Cuidados Paliativos para Todos, eu citei uma frase que me inspira muito e de que eu gosto bastante, eu vou voltar a falar, que é uma frase do Samir Salman, que é um grande paliativista brasileiro, que ele fala que o paliativista tem que ser uma folha em branco, no bom sentido. Uhum. E aí faz muita conexão com esse nosso episódio, por quê? O profissional paliativista tem que se despir dos próprios valores, das próprias crenças, para conseguir se conectar com a verdade do paciente e não doutriná-lo a partir de ideias pré-concebidas. Então, isso faz muita diferença quando você consegue reconhecer uma pessoa por inteiro na sua frente. E esse é um pilar muito importante dos cuidados paliativos. Todo paliativista tem que atuar a partir disso. Tirar o jaleco e entender quem que está à sua frente a partir disso. Olhar para a sua caixinha de ferramentas e escolher os instrumentos que são mais adequados. É o mesmo que chamar um marido de aluguel para fazer os reparos na sua casa, mas não dizer exatamente do que se trata. Talvez ele venha preparado para fazer assim, eu vou trocar toda a hidráulica. E na verdade você queria só arrumar uma torneirinha que está pingando. Não houve uma conversa. Vamos fazer um exercício aqui? E aí eu queria convidar o nosso ouvinte, o nosso espectador, quem está vendo, quem está ouvindo, de imaginar um hospital. Tem uma ala com 4 pacientes com diagnósticos muito semelhantes. O órgão afetado é o mesmo, a doença é exatamente a mesma. Mas alguém tem dúvida de que os perfis e as demandas de cada uma dessas pessoas são diferentes? Gosto disso, de pensar. A Dona Maria tem 67 anos, mas ela é muito religiosa. Apesar de muita fé, ela está questionando a relação dela com Deus. E isso causa muito sofrimento. Aqui caberia, por exemplo, a presença de um capelão, ou mesmo um padre, que seja próximo da Dona Maria. Outra situação. No quarto ao lado da Dona Maria tem o Sérgio. Ele tem 54 anos e é pai, mas ele nunca foi um pai presente. Esse vazio causado por ele mesmo, hoje é acompanhado de muita culpa e arrependimento. É bem possível que o Sérgio precise do apoio de um profissional da psicologia para lidar com essa dor. Essa dor pode ser até maior do que a física. E provavelmente esse filho também está passando por essa dor, né? Então essa equipe também estaria envolvendo também esse paciente, esse filho do Sérgio. A Bia tem 38 anos e estava se dedicando totalmente à carreira em uma grande empresa. Seu ritmo foi interrompido pelo diagnóstico dessa doença grave e agora ela está muito aflita com a possibilidade de não poder retornar ao serviço.
para além do crescimento profissional, ela também não sabe como vai ficar financeiramente se precisar se afastar. Aqui o auxílio de uma assistente social pode ser que alivie e traga clareza para ela nesse processo. Uhum. Mais um paciente, então, nesse mesmo corredor, com o mesmo diagnóstico, a mesma doença, no mesmo órgão. Aos 45 anos, o Edson quer saber tudo sobre a doença dele. Ele quer o prognóstico, quer saber tudo o que vai ser feito, quer saber de tempos, de efeitos colaterais, de procedimentos. E aí somente uma conversa bem honesta e aberta com um médico vai poder colocá-lo no patamar que ele deseja se informar. Ou seja, existem diferentes pessoas, aquelas que querem saber de tudo e aquelas que querem evitar qualquer tipo de informação. Aquelas que transformam a dor em luta e aquelas que se apegam à religião ou mesmo se debatem com ela. Aqui a gente já deu uma pincelada sobre o que a gente ainda vai falar mais para frente nessa série, sobre a importância da equipe multidisciplinar. Porque como cada um deles tem uma tônica de sofrimento, talvez a gente precise acionar integrantes diferentes desse time que joga junto, que é a equipe multidisciplinar. Então, a gente falou aqui de psicólogo, a gente falou de médico, a gente falou de assistente social. Então, isso é bem legal de a gente observar e a gente vai falar mais para frente. Tudo isso para dizer que não é o Alzheimer do quarto 21, né? Edson, Maria, Bia, né? Esse momento, eu até queria dividir com você, Tom, e com quem está acompanhando a gente, que é uma história que fez muita diferença na minha vida. Já te contei alguma vez, mas queria retomar. O meu pai teve um adoecimento e ele passou por cuidados paliativos mais para o fim da vida. Deveria ter sido antes, mas a realidade é que foi mais para o fim da vida. E ele tinha muita dificuldade de aceitar a doença, a própria terminalidade, a própria finitude. Ele estava com quase 90 Ele era anos. super ativo, né? Muito ativo, intelectualmente, sobretudo. Viajava, dava palestra, escrevia livro, queria terminar os livros que ele estava escrevendo. Ele estava com muita dificuldade de aceitar o diagnóstico. E aí, num dos muitos momentos que eu estive com ele no hospital, eu falei, pai, mas qual que é a sua dificuldade, né, de olhar para isso? Os médicos tentavam avançar, ele não deixava, ele desconversava. Aí ele falou assim, eu não quero que pensem que eu sou carta fora do baralho. Olha. E aí eu fiquei pensando, o que daquele sistema todo estava dizendo para ele que ele era uma carta fora do baralho, né? Então ele fazia quimioterapia de 15 em 15 dias por 46 horas seguidas num hospital classe A em São Paulo, mas que não tem a visão dos cuidados paliativos. Então, as enfermeiras entravam com todo o carinho do mundo, mas sem olhar para ele. Olhavam para um prontuário, quase 90 anos, é o senhorzinho, e falavam, seu Aldalinho, daqui o dedinho para a gente fazer o destro. E ele não é essa pessoa, talvez Nunca. ninguém seja, né? Ele não estava sendo visto. Sendo infantilizado totalmente. Infantilização do idoso. Por que a gente faz isso? O idoso não é uma criança. Passa dos 60 anos, apita tudo e a gente começa a falar no diminutivo, né? O que é isso? Então eu comecei a ver que ele foi sempre uma pessoa tão reconhecida publicamente, ganhou prêmios, etc. Quando ele estava naquela famigerada camisolinha, parecia que ele era totalmente descartável. E ninguém é descartável, né? E aí, quando ele mudou para um hospital exclusivo de cuidados paliativos, ele foi visto pela primeira vez. E aí o Lúcio Ferracini, que foi o psicólogo dele nos 2 últimos meses de vida, ele bateu na porta do quarto do meu pai e ele falou, oi, eu vim aqui nesse quarto porque me disseram que tem uma pessoa que é muito importante para a história da Carolina Maria de Jesus. E meu pai foi o jornalista com quem ele encontrou Carolina Maria de Jesus, ou foi encontrado por ela lá nos anos 50. Ele que publicou a Carolina Maria de Jesus, ele tem um super carinho por essa história, sempre teve. E aí o Lúcio se aproximou dele querendo saber das potências dele e não das faltas. Perfeito. As faltas já estão no prontuário. Perfeito. Então, quem é você? E aí, de quase 90 anos, meu pai foi fazer terapia nos últimos 2 meses de vida, porque o Lúcio soube se aproximar. Perfeito. Você trouxe seu pai, eu vou trazer o meu também. Eu te ouvindo, eu também lembrei de uma história. Seu Getúlio? Seu Getúlio. Meu pai, no interior,
maravilhoso, mas sempre assim, super vaidoso, assim, né? Bem do senhor de usar camisa social, calça social, sapato, o chapéu, assim. Eu lembro que muitos anos eu dava chapéu Dia dos Pais de presente, então sempre super arrumado. Daí ele teve um Parkinson que foi evoluindo e conforme foi ficando cada vez ele tendo dificuldade de locomoção e a gente se né, cuidando, então quando ele ia abotoar a camisa, ele tinha dificuldade. A gente olhando aquilo, a gente chegava e com o maior carinho começava a abotoar para ele. Ou então ele dificuldade de fechar calça, o zíper, a gente chegava e fazia isso. Com uma aflição, Com uma né? aflição Pra de ver acelerar aquele aquilo. sofrimento dele. Então como é que eu tiro você desse sofrimento? Ele amarrando o sapato social, a gente amarrava o sapato social. Daí a gente passou a comprar um sapato social que não precisava amarrar. Daí chegou um momento que a gente tirou a camisa e começou a colocar a camiseta. Chegou um momento que a gente abandonou a calça social por uma calça de moletom. Chegou uma hora que a gente abandonou o sapato por um Crocs. Então, assim, os últimos anos do meu pai foram de calça de moletom, camiseta e Crocs. Ele nunca fez isso na vida. E a gente fez isso com a melhor das intenções. Mas o quanto que a gente foi apagando essa identidade de quem ele era. Descaracterizando. Descaracterizando. Então, é um pouco disso, né? O quanto que isso era... Porque ele era... E a gente gostava de ver isso, né? Ele bonitão. Altivo. É. Para quem está só ouvindo a gente, o Tom está fazendo um gesto claro de quem é altivo, né? Então, é isso. E depois eu fui entender isso e fui olhar para o que a gente fez com o maior amor. Eu tenho certeza que várias pessoas, e eu já contei essa história, e muitas pessoas depois me mandaram mensagem e falaram: eu estou fazendo isso com meu pai, ou eu fiz isso, ou com a minha mãe. É com uma boa intenção, mas a gente tem que lembrar dessa pessoa ali e também deixar ela trazer essa potência. Sim, tá difícil de eu abotoar essa camisa, mas se eu já abandonar, não deixarem eu fazer, talvez fique mais difícil. Esse espaço, né, de o paciente ser ouvido, parece que deveria ser óbvio, mas não é, né? O paciente é pouco ouvido, pouco visto, não é um espaço garantido. E aí a gente está falando tanto das equipes de saúde quanto da própria família, né? Porque a Uhum. família também está em sofrimento, a família está agindo do melhor jeito com a informação que tem naquele momento, mas como a gente acredita em mais informação, mais acolhimento, a gente quer andar para frente, né? E tem muitos pacientes, ou talvez a maioria, que tem que brigar para ser ouvido. Aham. E na verdade eu acho maravilhoso isso. E cada vez mais, e a gente tem muitas histórias super inspiradoras de pacientes que estão fazendo uma grande revolução nesse cuidar, né? Então eu vou citar aqui Ana Michele Soares, que leva o nome do nosso instituto. Ela foi um nome super importante de brigar por esse espaço de protagonismo do paciente. Tudo que ela até criou esse nome de paciente paliativa, ou seja, me dá esse lugar. Me lembro também da Frida, maravilhosa, uma outra paciente também, que ela tem uma história que ela estava numa consulta no SUS com o médico, e o médico só fazendo perguntas, escrevendo no prontuário, e não olhava para ela. Ela pegou meio que se abaixou na mesa, assim, até encontrar o olhar dele e falou: doutor, comigo é assim, olho no olho. A partir disso, eles estabeleceram uma outra relação. Ela deu um chacoalhão, um chamado naquele médico, e eles estabeleceram uma outra relação. E ela também teve a sensibilidade de perceber que o médico é um ser humano que estava com dificuldade. E ela falou: Né? é aqui no meu olho, olha para mim. Ela baixou, ela saía da cadeira, ela baixou e falou isso. Tem a Germane hoje, a Germane maravilhosa, que tem 2 filhas e ela é super da atividade física, então todo dia, 6 da manhã, Logo tem um cedo. stories dela com o marido, com o personal training, treinando e inspirando outras pacientes e falando assim, o quanto da importância disso para ela ficar gostosa e o quanto que isso E tá funcionando e quanto que isso é importante no tratamento dela tá desenvolvendo essa musculatura. Eu lembro dela me falar muito isso, quanto que é importante. Então ela vai inspirando daí as pacientes repostando e falando, olha, eu também estou treinando. Então ela também falando, olhando para o todo, né? Tem a Maria Paula, que está com a gente também junto, né, no Instituto, que ela é advogada, ela é paciente e faz um trabalho incrível de ajudar os pacientes a brigarem com planos de saúde sobre seus direitos e tudo mais. Ou seja, são pacientes que já abriram e seguem abrindo espaço e conquistando espaço para outros pacientes. Então, isso é lindo. Então, eu queria até voltar um pouquinho na Germaine. Você mencionou, né, que ela tem 2 filhas, crianças, né? Eu acho tão bonito como ela tem se dedicado a criar memórias com as filhas. A Germaine é jovem, né? Tem 40 e poucos anos. E 2 ela filhas.
tem se dedicado a criar memórias em família, especialmente com as filhas, né? Eu acho que e na família eles têm uma questão, né, de cozinhar juntos. Agora na Páscoa mesmo ela postou que eles têm um hábito já desde o início elas que fazem o ovo de Páscoa e depois faz todo o processo. Então sempre elas estão fazendo bolo junto, estão indo acampar juntos. Então assim, muita construção desse tempo junto e tudo mais. Ou seja, é essa história muito além da doença e com muita honestidade sobre tudo que está acontecendo. Então, não escondendo nada das filhas, mas ampliando toda a experiência. Adaptando a linguagem, né, de acordo com a cognição das Uhum. crianças, mas sempre com transparência. Muita honestidade, é. Exatamente. E aí, bom, a gente deu alguns exemplos fortes, mas poderíamos dar muitos outros Um aqui, episódio né? só sobre isso. Exatamente. E o profissional de saúde que não olhar para isso com bons olhos e tirar proveito de como essa nova geração, digamos assim, De de pacientes e pacientes, familiares. vai ter desafios muito maiores. Tudo já é difícil. Para que a gente dificulta ainda mais, né? Então, hoje o que a gente pode pensar é uma relação mais horizontal entre paciente, familiares e médicos, né? E é o que a gente fala, né? A revolução paliativista. É isso que está acontecendo. Então, assim, os profissionais têm que entender e aceitar e fazer parte dessa revolução. E infelizmente a gente ainda não tem cuidados paliativos no Brasil inteiro na proporção necessária, né? Uhum. No quadro Aqui Ainda é Assim, a gente tira dúvidas de pessoas que não têm acesso aos cuidados paliativos na sua cidade, no hospital, na sua clínica. Como é que a gente faz para reduzir sofrimento mesmo sem acesso a uma equipe de cuidados paliativos, hein? Nesse bloco, ao longo dos 6 episódios da nossa série, ouvimos a análise gabaritada de profissionais que integram a Frente Paliativistas, que luta pela igualdade do acesso aos cuidados paliativos no Brasil e já conquistou uma série de avanços em políticas públicas. Então, nesse episódio, a gente quer abordar uma dúvida do Jorge. Ele diz o seguinte: minha avó não tá bem. Os médicos já disseram que ela tá no finalzinho da vida, mas mesmo assim, eles estão querendo fazer uma cirurgia que parece não fazer muito sentido. Ela sempre disse que não queria ficar sofrendo à toa. Como é que eu sei o que fazer ou não fazer nesse momento? E aí a gente foi atrás de um grande médico paliativista, Rodolfo Moraes, ele atua no interior de São Paulo, e a gente vai ouvi-lo e vê-lo agora. É muito importante que você converse abertamente com a equipe de saúde responsável pela condução do caso. Coloque seus medos, seus anseios, suas preocupações. Com o claro intuito de fazer o melhor pelo paciente, às vezes as equipes focam demasiadamente em aspectos patológicos da doença e deixam passar batidos, corre-se o risco, de aspectos relacionados aos valores e prioridades do paciente e da família, sua autonomia. Então, nessas conversas claras, abertas, esse resgate precisa ser feito para que as melhores decisões sejam tomadas. Às vezes, o que faz sentido quando a gente foca exclusivamente na doença, não faz tanto sentido quando a gente traz para essa conversa quem a pessoa é de fato, além da doença. Então, converse abertamente com essa equipe, coloque o medo. Será que é proporcional? Será que será útil nessa fase, né? Será que não será um procedimento que vai trazer um sofrimento a mais sem nenhum benefício e principalmente considerando as prioridades do paciente? Então essas são as perguntas que devem nortear essa discussão, que eu insisto, deve ser feita de uma forma tranquila, serena, sentando no mesmo nível família, paciente, quando possível, né? Mas a família e a equipe de saúde responsável pela condução do caso. As melhores decisões, com certeza, vão sair dessas conversas. As melhores decisões são as compartilhadas, né? Uhum. E parte desse paciente, desse familiar, ter coragem de fazer essas perguntas e também do profissional de saúde dele ser honesto, de trazer e construindo essa conversa, preparando o terreno para
abrir essa conversa e, às vezes, ter que trazer essa mesma conversa a alguns momentos. E testar essa comunicação, Uhum. até onde que a pessoa está preparada para ouvir agora. Pode ser que Uhum. hoje não, na próxima consulta sim. Uhum. Uhum. Então, ter essa condução de comunicação, que é um assunto que a gente vai falar especificamente mais para frente aqui na nossa série, é fundamental, né, para Uhum. que as coisas fluam da melhor maneira possível. E eu acho que essa é uma ferramenta fundamental para todos esses lugares que ainda não têm uma equipe de cuidados paliativos. Então, assim, a gente está aqui preparando todos aqui que estão nos ouvindo quando passar por esse tipo de situação, seja um paciente, um profissional de saúde, um familiar, sim, nós precisamos ter essa conversa. Essa conversa vai trazer conforto. Agora vamos falar umas verdades? Bora! Cuidados paliativos, a gente já tem falado aqui, são um tema cercado de má interpretação, né? Nesse bloco a gente faz um jogo rápido, tipo aquele mitos e verdades, né? Só que já tem tanto mito, para que mais? Então aqui a gente vai de verdades e verdades. Esse é o nosso último bloco. Verdades e verdades sobre cuidados paliativos, Tom Almeida. Verdade. Cuidados paliativos vão te ajudar nos maiores desafios durante o seu tratamento, independentemente do desfecho. Verdade, o paciente com uma doença grave não sofre apenas no final de vida. Verdade. O conhecimento técnico deve estar a serviço da pessoa que vive a doença. Outra verdade, o paciente deve ser o protagonista do seu tratamento, fazendo perguntas, pesquisando, definindo desejos e limites. Verdade. Talvez você não saiba exatamente o que são os cuidados paliativos, mas pode ter certeza que gostaria de ter, se precisar. Antes de a gente encerrar, um convite. Além de todos os episódios dessa nossa série, a gente também tem a nossa Central de Cuidados Paliativos. É um site cheio de referências, artigos, informações e reportagens sobre cuidados paliativos para você se aprofundar e distribuir para quem você ama. E o QR Code está aqui no nosso vídeo, vai levar você até lá. E para você que está apenas nos ouvindo, deixamos o link aí na descrição do seu tocador. Nosso muito obrigada para os nossos parceiros Quebrando o Tabu, Instituto Ana Michele Soares e Frente Paliativistas, produção, roteiro e apresentação, meus e de Tom Almeida, o apoio é de Maria Júlia Almeida, a trilha sonora do Maestro Billy, arte, captação, montagem e distribuição da Júpiter Conteúdo. E um agradecimento especial ao Instituto Olga Rabinovich, que nos apoia desde o início, nesses 7 anos de trabalho do infinito. Muito obrigado. Obrigada a você que ficou até o finzinho aqui com a gente te espera no próximo episódio. E vamos falar de quê? O conceito de dor total e o porquê de equipes multidisciplinares serem tão importantes. A gente vai estar te esperando. Tchau, tchau. Até lá. Este episódio e toda a série Cuidados Paliativos para Todos são um oferecimento do AC Camargo, que acredita nessa causa e incentiva essa conversa.